Você sabia que nem toda obra-prima tem que ser necessariamente perfeita? Em Jujutsu Kaisen é exatamente essa reflexão que temos quando falamos de alguns personagens. Não por serem mal construídos, mas sim por serem tão bons que não foram aproveitados o suficiente durante a obra. Já fizemos alguns rankings aqui no canal e deu pra gente falar de muitos feiticeiros interessantes. Inclusive vou deixar os links no final desse vídeo. Mas hoje vamos falar dos esquecidos, aqueles que deixaram pra gente uma sensação de que poderia ter sido mais. Eu sou o Dante e esse é o ranking dos feiticeiros com maior potencial desperdiçados em Jujutsu Kaisen. Então bora pro vídeo! Iniciando nosso ranking em 7º lugar, Nobara Kugisaki. Nobara é uma feiticeira durona e habilidosa, equilibrada entre brutalidade e humanidade. Gosto muito do ímpeto dela como personagem. Mesmo tomando uma surra, ela continua confiante nas suas lutas. Sendo a última recrutada do trio que compõe o protagonista Yuji, Nobara surge com uma habilidade diferente. Sua técnica inata se chama Boneco de Palha e é algo bem parecido com o conceito do voodoo. A técnica incorpora um conjunto de ferramentas capazes de serem imbuídas e controladas com energia amaldiçoada. Acredito que essas ferramentas podem variar de acordo com o usuário, mas no caso da Nobara, além do próprio boneco de palha, ela utiliza um martelo e pregos para realizar seus ataques. A habilidade do boneco de palha funciona como um objeto que estabelece uma conexão espiritual com o alvo, onde tudo que for feito no boneco será refletido no mesmo. Essa conexão é feita através de algum fragmento ou parte desse alvo, podendo ser um pedaço do corpo ou até um fio de cabelo. Essa técnica age em conjunto com a ressonância, que é a habilidade que permite que o dano seja distribuído via Wi-Fi. Então, ela conecta o alvo através da boneca e usa a ressonância para lançar o golpe da chibatada. Brutal. Vimos também a Nobara utilizar mais uma extensão dessa técnica, o grampo, onde permite que ela exploda os pregos imbuídos de energia assim que eles são cravados no alvo ou no objeto. Nobara usa isso lindamente para destruir as árvores e manipular o campo de batalha na sua luta contra Momo, no arco de Kyoto. Sua luta contra as Pinturas da Morte é uma das mais intensas e criativas da primeira temporada do anime. Ela lutou com raiva, continuou confiante mesmo quase perdendo, infectada, e do nada o jogo vira pela coragem e insanidade na Nobara. Ela usa a ressonância em si mesmo, que acaba retardando a infecção, permite ela continuar e acabar com a luta. No arco de Shibuya, ela enfrenta Mahito na coragem e no abuso. Por um breve instante, alcança uma vitória simbólica. Usando a ressonância da sua técnica, ela consegue ferir o Mahito. Mas como a alegria de pobre dura pouco, Mahito percebe que está sendo afetado e corre em direção da Nobara. Nobara acaba sendo atingida pela transfiguração de Mahito e cai ali mesmo, sem uma confirmação direta de sua morte naquele momento, retornando somente no final de Jujutsu, onde Yuji reconhece que era Nobara através da sua ressonância, que causou um dano direto na alma do Sukuna. O potencial dela era gigantesco, tanto como feiticeira quanto como um símbolo narrativo. Nobara tinha essa técnica sinistra que poderíamos ter visto ela evoluindo mais, porém foi removida no auge, retornando somente no final, o que deixou a gente meio impactado pela falta de desenvolvimento. Por isso ela fica no 7º lugar de hoje. Em 6º lugar, Noritoshi Kamo, descendente direto do clã Kamo, um dos 3 grandes clãs de feiticeiros Jujutsu, conhecidos por sua tradição rígida, pela pureza e controle do sangue amaldiçoado. Eu não acho Noritoshi um personagem marcante, por isso sua figura tem maior peso apenas pela linhagem e herança dele, o que acabou gerando para ele o fardo de corresponder às expectativas de um nome poderoso, e talvez esse seja o pecado do seu desenvolvimento. Desde o início, ele é introduzido como um personagem sério, disciplinado e com um profundo senso de dever, especialmente em relação à sua mãe, cuja situação motivava a permanecer fiel às regras do clã. Noritoshi é usuário da técnica herdada do clã Kamo, chamada manipulação de sangue, a famosa técnica que permite controlar seu próprio sangue para realizar múltiplos ataques poderosos e precisos. Apesar de se limitar ao uso de sangue, essa habilidade é bem versátil em alguns quesitos, permitindo que, além de ataques impressionantes, o usuário também crie defesas corporais e até consiga estancar seus próprios ferimentos para permanecer na luta por mais tempo. Embora o controle de Noritoshi seja bem técnico e refinado, Chozo ainda consegue se destacar e ter mais liberdade com o uso dessa técnica. Isso porque ele é metade maldição, então a perda de sangue constante não o afeta tanto. Então ataques como convergência e o sangue perfurante acabam exigindo do Noritoshi um risco e autocontrole bem maior. Então o cara ainda é impressionante. Ele volta a aparecer de forma breve durante o arco de Shibuya, quase enfrenta o Kusakabe e protagoniza aquela brincadeira que o Sukuna manda ninguém se mexer enquanto o ataque do Jogo vai atingir a cidade inteira. Mais tarde, no jogo do abate, ele tenta retomar o papel de líder do clã Kamo, isso após ser exilado do seu próprio clã, mostrando que, além de habilidoso, Noritoshi também mostra seus princípios como feiticeiro. E é nisso que ele se torna um dos meus favoritos. Noritoshi sabia das consequências, então escolhe abandonar tudo para fazer o que ele acredita ser certo. Ele desobedece às ordens de execução de Yuji Itadori, vindas do alto escalão de Jujutsu, o tornando exilado, porém um feiticeiro justo. Apesar do seu potencial imenso,
avanço, Noritoshi Kamo é amplamente considerado um personagem mal aproveitado na obra. Sua história possui todas as camadas para um desenvolvimento trágico, profundo e até poderoso. Um herdeiro de um clã amaldiçoado, dividido entre honra e o caráter. Porém, Akutami escolheu focar em outros personagens, deixando Noritoshi relegado a aparições secundárias e diálogos curtos. Ele poderia ter sido o elo entre o passado sombrio do clã Kamo e os mistérios das Pinturas da Morte, conectando ainda mais o tema da linhagem amaldiçoada ao presente da história. Em vez disso, ele se torna um eco do que poderia ter sido. Por isso, ele fica em 6º lugar aqui. Em 5º lugar, Kokishi Muta. Muta é um personagem trágico com um enredo muito bom e triste ao mesmo tempo. Conhecido também como Mekamaru, ele é um feiticeiro que viveu praticamente preso dentro do próprio corpo. Portador da restrição celestial congênita, ele nasceu com um corpo frágil, desfigurado e incapaz de suportar até a luz do sol. Em contrapartida, Kokishi possui uma reserva de energia amaldiçoada extensa, uma das maiores da obra pela sua restrição. O problema é que toda essa energia estava trancada dentro de um corpo que o impedia de lutar. Assim nasceu Mekamaru, a extensão física da sua alma, o corpo que ele sempre quis ter, mas nunca pôde. Sua técnica amaldiçoada, chamada manipulação de marionete, permitia que Kokishi controlasse bonecos à distância, usando sua energia amaldiçoada como combustível. O mais impressionante era o alcance. Ele podia operar centenas de quilômetros de onde estava, movendo robôs e aferindo ataques com extremo controle e precisão. Seu corpo real, no entanto, permanecia em uma câmara subterrânea, frágil, escondido, sobrevivendo apenas graças à infusão constante de energia amaldiçoada. O ponto de virada acontece quando descobrimos sua aliança com Mahito e Kenjaku. Muita gente o julgou traidor, mas o buraco é muito mais embaixo. Kokishi fez um pacto com Mahito. Em troca do seu corpo ser curado e de poder andar, sentir e viver como um ser humano, ele daria informações sobre a escola Jujutsu. Qual é? Se fosse eu na situação do cara, também faria o pacto. Eu sei que você que tá assistindo também, então já deixa o comentário aí embaixo. Mesmo após curado, Muta sabia que o Mahito iria matar seus amigos. E é aí que a gente entra em uma das melhores lutas do anime até agora. Ele usa todos os seus bonecos, toda a reserva de energia que ele tinha guardada por anos, usa o Ultimate Mekamaru e ainda consegue ferir bem o Mahito com aquele domínio simples encapsulado. Mas no fim, infelizmente, é derrotado. Kokishi Muta tinha uma história maneira, era inteligente pra caramba, conseguiu ajudar o pessoal durante Shibuya mesmo depois de morto, ainda era o único detentor do conceito reverso da restrição celestial que o Toji e a Maki tinham. Era um personagem que poderia ter sido mais explorado nessas vertentes. Sua morte foi lendária, mas acaba sendo silenciosa, ninguém viu ele usando de tudo pra tentar impedir o Mahito. Seu tempo de tela acaba se tornando muito rápido. Tipo, o episódio que ele se torna foda pra gente é o mesmo que ele morre. Fora isso, a gente só tem a surra que ele tomou do Panda e seu sonho de pegar Miwa. Por isso, o Kokishi fica em 5º lugar aqui. Em 4º lugar, Ino Takuma. Ino é um dos personagens mais subestimados de Jujutsu Kaisen. Um feiticeiro de grau 2 e discípulo direto do Nanami, seu maior exemplo e fonte de inspiração. No pouco que vimos, ele é carismático e alegre, sempre sorrindo e sendo confiante. Bem ao contrário daqueles personagens poderosos e sombrios. Ino tinha um respeito profundo pelas hierarquias e pelos valores do mundo dos feiticeiros, representando o arquétipo raro na obra. O cara otimista que acredita no heroísmo e na dignidade, mesmo em um universo onde a moral é constantemente distorcida pelo sofrimento e pela morte. O poder de Ino está ligado à sua técnica chamada Invocação das Bestas Auspiciosas, que permite a ele canalizar 4 espíritos xamânicos ao cobrir seu rosto com uma espécie de máscara, uma referência direta às técnicas de possessão espiritual do folclore japonês. É uma técnica considerada bem poderosa, tanto que ao Ino pedir uma promoção para grau 1 ao Nanami, o próprio Nanami alega que ele não precisa de recomendação, já que sua técnica fará que logo ele seja reconhecido como um nível superior. Quando usa a máscara, Ino invoca o poder das bestas auspiciosas, utilizando diferentes habilidades para cada uma que ele invocar. Por exemplo, a besta Kite invoca um chifre que pode ser disparado como um projétil de energia amaldiçoada. Já a besta Reiki cria uma cobertura de água amaldiçoada para proteção ou até para aumentar a mobilidade em volta do usuário. O Kirin anula a sensação de dor, mas causa exaustão e impede o usuário de dormir. E o Ryu, que invoca uma grande criatura serpentina semelhante a um dragão a partir das suas mãos, causando um grande dano quando se choca com o alvo. Ino também é um excelente lutador corpo a corpo, podendo misturar essas habilidades para se sobressair na batalha. Eu sei que no arco de Shibuya ele tomou uma surra quando o Toji assumiu o próprio corpo, mas qual é, gente? É o Toji, né? No geral, essa luta serviu pra gente ver como funciona a sua habilidade na prática. Ino inicia, mas acaba sendo não bem aproveitado no conceito de esperança dentro de Jujutsu Kaisen. Sua relação com Nanami
Nanami poderia ter sido expandida como contraste. Seu potencial técnico também foi pouco explorado, foi evidenciado como uma técnica poderosa, mas a obra não nos deu essa sensação não. Ele acaba sendo reduzido a um coadjuvante de luxo, usado mais como um símbolo de feiticeiro poderoso que poderia ter sido mais. Por isso, Ino Takuma fica em quarto lugar aqui. No top 3, em terceiro lugar, Yaga Masamichi. Yaga é um dos personagens mais irados e ao mesmo tempo mais esquecidos de Jujutsu Kaisen. Ele é o diretor da Escola Técnica de Jujutsu de Tóquio e o homem responsável por treinar feiticeiros sinistros como Satoru, Suguru Geto e Shokoyeri. Apesar de seu visual imponente e seu jeito sério, Yaga sempre demonstrou um lado humano, protetor e até paternal. Por trás da calmaria e disciplina de um diretor, havia um feiticeiro poderoso que escondia um dos segredos mais sombrios e tristes do mundo Jujutsu. E é exatamente esse contraste entre o mestre severo e o coração compassivo que faz dele um personagem tão marcante, mesmo sem tanto tempo de tela. O poder de Yaga vem da sua técnica amaldiçoada chamada manipulação de corpos amaldiçoados, uma habilidade rara que permite criar bonecos amaldiçoados com consciência e energia própria. Mas Yaga elevou essa técnica a um nível que ninguém mais conseguiu. Ele descobriu uma forma de criar corpos amaldiçoados autônomos, com alma e emoções, uma técnica proibida que o tornaria alvo de desconfiança entre os próprios feiticeiros de alto escalão. Um de seus exemplos mais conhecidos é o Panda, seu filho espiritual e emocional, uma criação viva feita a partir da união de 3 núcleos diferentes, o irmão mais velho, o da irmã mais nova e o do próprio Panda. Cada núcleo possui uma personalidade distinta, algo que só foi possível graças ao domínio de Yaga sobre a manipulação de energia e sobre o próprio conceito de vida. Durante o anime, Yaga aparece em momentos pontuais, geralmente como mentor ou figura de autoridade, mas no mangá é que conhecemos a verdadeira profundidade do seu personagem. Ele é diretamente responsável por acolher e formar jovens feiticeiros em Tóquio, servido como um pilar moral em meio ao caos no mundo Jujutsu. Porém, tudo muda após um incidente de Shibuya. Yaga é acusado de esconder segredos da associação Jujutsu, e seu conhecimento sobre os corpos amaldiçoados é visto como uma ameaça. Em um dos momentos mais tristes da obra, ele é capturado e deixa ser morto por Gakugandi, outro diretor que é forçado a executar o próprio colega em nome das ordens superiores. Antes de morrer, Yaga revela a Gakugandi o segredo da criação de um corpo amaldiçoado com alma, e com isso deixa o velho mestre devastado, não por ter matado um criminoso, mas por ter matado um homem bom. Yaga Masamichi é sem dúvida um dos personagens mais mal aproveitados de Jujutsu Kaisen. Sua morte carrega um peso emocional, mas seu passado, suas motivações e seu verdadeiro potencial como cientista e mentor não foram explorados como deveriam. Ele é o símbolo da contradição do mundo Jujutsu, um homem que criou a vida, mas foi morto por causa disso. Seu poder poderia ter sido expandido, sua história poderia ter revelado mais sobre a origem dos corpos amaldiçoados e até sobre o equilíbrio entre alma e energia. Mas no fim, Yaga se limitou em termos de poder e ficou lembrado apenas como diretor e criador do Panda. Por isso, ele fica em terceiro lugar aqui. Ainda no top 3, em segundo lugar, Yuki Tsukumo. Yuki é uma das feiticeiras especiais oficialmente nomeadas, uma feiticeira cuja presença sempre foi cercada de curiosidade, respeito e um certo ar de rebeldia. Desde sua primeira aparição, Yuki se destaca por ser diferente da maioria dos feiticeiros. Ela não aceita o sistema como ele é. Enquanto Gojo e os demais lutam dentro das regras impostas, Yuki busca romper com elas completamente. Ela questiona a raiz do problema, não o sintoma. Uma mulher inteligente, sarcástica e com uma confiança digna das suas habilidades. Sua técnica amaldiçoada se chama Fúria Estelar, onde ela pode alterar a massa do seu corpo ou do seu Shikigami Garuda. Em outras palavras, ela pode aumentar drasticamente sua força física, resistência e impactos em combate. Quando aplicada de forma precisa, essa habilidade permite criar golpes capazes de pulverizar maldições com um único soco, como vimos ela fazendo na sua luta contra Kenjaku. Yuki é também uma mestra em energia amaldiçoada reversa, algo que poucos feiticeiros conseguem dominar no mundo Jujutsu. Ela usa isso não apenas para se curar, mas para aprimorar seu corpo e manter um estado de luta constante, sem desgaste visível, um verdadeiro combo de habilidades. Além disso, seu Shikigami Garuda também é bem útil, um ser em forma de chicote volátil que ela usa tanto para ataque quanto para defesa, um complemento perfeito para seu estilo agressivo e direto. Sua importância narrativa aparece mais claramente no arco do passado do Gojo, quando conhecemos um pouco da sua visão sobre o mundo Jujutsu e seu contato com Geto. Yuki é uma das poucas pessoas que tenta compreender verdadeiramente Suguru Geto, não o julgando como vilão, mas como alguém que também enxerga o sistema como corrompido. Anos depois, ela retorna ao enredo no confronto contra Kenjaku, em uma das batalhas mais iradas da obra. Mesmo ferida e sozinha, ela enfrenta o inimigo com inteligência, estratégia, deu pra gente ver bem o tamanho do seu poder. Antes de morrer de fato, ela altera a massa do seu corpo para se assimilar a um buraco negro, quase manda o Kenjaku de arrasta. Ela tinha tudo: carisma, força, uma filosofia diferente e uma conexão direta com os pilares da narrativa, além de ser oficialmente
uma feiticeira especial. Sua visão poderia ter sido a base para explorar as falhas morais e filosóficas no mundo dos feiticeiros. Mas, assim como muitos personagens com potencial na obra, Yuki teve pouco tempo de tela. Fora que sua aparição foi sempre comentada e aguardada pelos fãs, e quando ela aparece para lutar de fato, ela morre. Beleza que a luta foi irada, mas deixou a gente na expectativa de algo mais dela. Por isso, ela fica em segundo lugar aqui. Em primeiríssimo lugar, Megumi Fushiguro, nosso prodígio das 10 sombras. Megumi nasceu dentro do caos, mas cresceu com o desejo de fazer o oposto, proteger as pessoas, mesmo que isso significasse se perder no processo. Seu nome Megumi significa bênção, e chega a ser um contraste irônico com a narrativa do personagem. Satoru Gojo o treinou ainda criança e o tomou sob seus cuidados graças ao pedido do seu falecido pai Toji. Desde então, Megumi se tornou uma verdadeira promessa no mundo Jujutsu. O poder de Megumi vem de uma das técnicas hereditárias consideradas a mais poderosa do clã Zenin, as 10 sombras. Essa habilidade permite que ele invoque e controle até 10 Shikigamis diferentes, cada um com funções e forças únicas. Esses Shikigamis primeiro precisam ser invocados e derrotados pelo usuário da técnica. Após isso, é possível controlá-los, mas o verdadeiro terror da técnica e o motivo dela ser considerada tão poderosa é o General Divino Mahoraga, o 10º Shikigami, um ser imparável que se adapta a qualquer ataque que enfrente. Mesmo os membros mais poderosos do clã Zenin nunca conseguiram derrotá-lo e controlá-lo, considerado ser o principal motivo da vitória de um antigo embate entre o líder do clã Zenin e do clã Gojo da época, ambos lutando com suas técnicas poderosas, as 10 sombras dos Zenin contra os 6 olhos e o ilimitado dos Gojo. E no fim, acredita-se que o detentor das 10 sombras invocou o Mahoraga em um ato suicida, e esse ato acaba inspirando Megumi em diversos momentos na obra, se mostrando ser um cara totalmente nem aí pra vida. Megumi tem participações cruciais em praticamente todos os grandes arcos da obra. No arco de Shibuya, ele mostra o quanto amadureceu, enfrentando maldições de nível especial e colocando sua vida em risco para salvar inocentes. Inclusive lá, ele invoca o Mahoraga no ato suicida também. E o foda é que foi contra o maluco nada a ver, fraco demais, eu não entendo isso. Foi bem irado de ver como é que o ritual de invocação do Mahoraga funcionava. Mas é no arco do jogo do abate que Megumi alcança o ápice do que vimos em toda a obra. Ele enfrenta feiticeiros poderosos como Registar e Hazenuki e ainda saiu vitorioso. Mas Megumi teve sua derrota emocional ao ver sua irmã Tsumiki morrer, sem poder fazer muita coisa. Quando Kenjaku manipula os acontecimentos para que Sukuna ocupasse o corpo de Megumi, o moleque realmente perde tudo. Aquele que nasceu para proteger e só se sentia bem fazendo isso, se torna uma arma de morte na mão do Sukuna. É nesse ponto que o nome Benção se mostra uma grande ironia. O cara tinha tudo para ser um Sasuke 2.0, um corte de cabelo maneiro, uma cara de quem tá sempre bolado com a vida, tinha todo esse lance de ser um desgarrado do clã Zenin, uma técnica altamente foda, mas a obra empurra constantemente pro papel de suporte, deixando seu potencial inexplorado em todas as vertentes. Gojo realça o potencial do Megumi na obra o tempo todo, diz o quanto ele pode se tornar mais forte que ele. Ele até assume naturalmente a liderança do clã Zenin por conta da sua técnica, antes do clã ser exterminado, é claro. Mas no fim, a sensação é de que Megumi fez um pouco mais do que o suporte do trio do protagonista e foi um pouco menos marcante que o Nanami. Então sim, eu acredito que ele seja o personagem menos aproveitado de Jujutsu Kaisen, por conta do tamanho do seu potencial. Por isso, Megumi Fushiguro encerra nosso ranking de hoje em primeiro lugar aqui. E hoje foi isso, galera, um misto de personagens, alguns marcantes e poderosos, outros com um enredo trágico, mas todos unidos em uma única condição: potencial desperdiçado. E eu vou ficando por aqui. Já deixa um like grátis se você curtiu o conteúdo, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente ver mais vídeos como esse e comenta aqui embaixo qual o próximo ranking que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Valeu, falou!